Olá novamente, aqui é o professor Cláudio. Vamos agora dar continuidade à nossa aula. E nessa segunda parte, a gente vai definir o que é o movimento de Natal e entender o seu princípio. Agora a gente já entendeu como é que a questão social começa a entrar na igreja, na pauta da discussão, ok? Vamos. Então, o movimento de Natal, ele pode ser definido como sendo um conjunto de ações, né, é, organizados pela Arquidiocese de Natal que unem evangelização e ação social. Né? O nome Movimento de Natal ele foi dado, né, quem batizou o movimento assim de Movimento de Natal foi o padre Tiago Cunha em um artigo chamado Movimento de Natal da revista da Conferência dos Religiosos do Brasil, número 85, 1972. E ele empregou o conceito de movimento de Natal justamente para definir esse conjunto de ações que envolvia evangelização e ação social ao mesmo tempo. Né? E aí eu trago um trecho da minha dissertação que explica um pouco disso e valoriza este conceito de movimento de Natal. Né? Então, o movimento de Natal. Foi o padre Tiago Cunha o primeiro a denominar aquela ação de movimento de Natal, em seu artigo homônimo publicado na revista da Conferência dos Religiosos do Brasil, 1935, junho de 62. Ele empregou o termo para se referir à ação conjugada de evangelização e ação social. A concepção de movimento é bem apropriada se pensarmos que as ações da Igreja norte-rio-grandense enquanto flexíveis e coordenadas, que abarcam um conjunto de iniciativas e pessoas, as colocando em constante movimentação, focalizada na ação social. As colocações de Padre Tiago também nos ajudam a não perder de vista a duplicidade da ação, que é social, mas também religiosa, evangeliza, mas também transforma. Então, o movimento de Natal tem essas características, né? De ter essa ambivalência, essa duplicidade, essa ideia de ser ao mesmo tempo algo social, como também algo religioso, espiritual, evangelizador dentro desse caráter, né? Então vamos agora entender como é que acontece o surgimento, né, dentro desse processo. É, o surgimento, um marco temporal inicial do movimento de Natal, a gente pode dizer que é o pós-Segunda Guerra, né, 1945. O que acontece? Natal, Rio Grande do Norte, foi palco, né, da Segunda Guerra Mundial, participou ativamente disso, principalmente a cidade de Parnamirim e Natal. Né? Parnamirim, inclusive, vai receber o título de trampolim para a vitória, porque o Rio Grande do Norte, por sua posição privilegiada geográfica, vai ser um ponto fundamental nos planos norte-americanos da Segunda Guerra para derrotar o nazismo. Né? Primeiro, porque nós estamos próximos da África e próximos da Europa, o que facilita o transporte de suprimentos, a recarga de combustível de aviões e etc. Então, em 1945, ou melhor, no período da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, Natal vai receber um fluxo muito grande de militares americanos e isso vai mudar o cenário da cidade por completo. Primeiro, o inglês vai começar a circular, a inglesa vai começar a circular e ser adotada em várias partes do Rio Grande do Norte. O fluxo de população também aumenta, né? A população da cidade natal praticamente triplica de volume. Vem gente tanto do interior do estado quanto dos estados vizinhos, né? Pernambuco, Paraíba, Ceará, eles vêm para a Natal para tentar usufruir das benesses que os americanos estavam trazendo e do capital estrangeiro que também estava circulando na cidade. Até porque o dólar estava circulando, né? A moeda que começa a ser utilizada no Natal para o pagamento é em dólar. Né? O preço dos aluguéis, da comida, a inflação na cidade como um toda vai lá nas alturas, todo mundo tentando tirar proveito da situação. Né? E o que acontece?
é que em 1945 a guerra acaba e os americanos deixam a cidade. E isso causa uma crise econômica devastadora. E essa crise econômica vem acompanhada de uma crise social, um aumento da violência, um aumento da fome, do desemprego e de todas as calamidades sociais que advêm disso. E aí os padres, principalmente um grupo específico que trabalha na região metropolitana de Natal, começa a se preocupar com essas questões, né, com essas ações. Os dois principais expoentes dessa preocupação são justamente o padre Eugênio de Araújo Sales e o padre Nivaldo Monte, que depois vão se tornar bispos e arcebispos de Natal. Né? Cônego Monte falece e o controle da juventude feminina católica passa então para as mãos de Nivaldo Monte. Né? E Padre Eugênio Sales cria a juventude masculina católica. Esses dois grandes braços, esses dois grandes segmentos vão começar a trabalhar em conjunto nessas resoluções dos problemas das questões sociais. De um lado, você vai ter a juventude feminina católica com Dom Nivaldo, criando profissionais para atender a assistência social. Então ele vai criar a escola de serviço social, né, e essa escola vai formar as assistentes sociais que vão trabalhar com essas questões. Do outro lado, você vai ter a juventude masculina católica, coordenada por Eugênio Sales, que vai começar toda uma atividade de assistência social, principalmente nas periferias de Natal. Na época, a periferia principalmente de Ponta Negra, Bom Pastor e Mãe Luísa, né, são atendidas por esses. Tendo que também existem outros que estão, como por exemplo, o Monsenhor Expedito Sobral, né, da cidade de São Paulo do Potengi, né? Então, Padre Expedito Sobral, que vai se tornar no futuro Monsenhor Expedito Sobral. Né? Vai ter também o Padre Alaí Vilar, que vai se tornar Dom Alaí Vilar. Nós vamos ter também, dentro desse grupo, o Padre Yates, né, que também vai contribuir nesse processo. E o Padre Manuel Tavares, né? Perdão, não é João Medeiros, é Pedro Moura. Então nós temos o Dom Eugênio Sales, Monsenhor Expedito, Dom Nivaldo Monte, Dom Alaí Vilar, Dom Manuel Tavares e o Padre Moura. Né? Então esses 6 de início, eles estão preocupados com as questões sociais e eles em separados, cada um em sua paróquia, estão fazendo ações sociais nesse processo. Aí, em 1945, no finalzinho, Dom Eugênio, né, ainda padre, ele vai fazer a primeira semana diocesana da Ação Católica. Essa primeira semana diocesana da Ação Católica é para mostrar os resultados da Ação Católica, o que eles têm conquistado. E é nesse momento, então, que esses padres que estão em suas paróquias, esses 6 padres de início que estão em suas paróquias, fazendo essas ações, percebem que estão enfrentando o mesmo problema e que estão tendo mais ou menos atitudes parecidas na resolução. Então eles começam a se reunir mensalmente para discutir propostas nesse processo, que vai ser chamado de a reunião do clero. Né? E essa reunião tem até hoje, Natal, mensalmente se reúne, normalmente em uma quinta-feira de cada mês, para discutir ações a serem tomadas, ações pastorais a serem tomadas. Né? Isso começa lá. De início, essa reunião do clero não eram reuniões assim oficiais, eram mais informais entre eles. O bispo da época, Dom Marcolino, ele autoriza a reunião, né? Mas ele não assume oficialmente, né? Ele, como a gente já viu anteriormente, ele tem um posicionamento bem rígido a respeito da separação entre assistência espiritual e assistência social, né? Quando eles se reúnem para discutir, eles vão percebendo que os problemas que eles estão identificando nas suas paróquias, na região metropolitana de Natal e na cidade de Natal, na verdade são reflexos de um problema
muito maior, que é um problema do meio rural, né? E é então a partir daí que eles começam a estruturar uma proposta de um serviço de assistência rural que possibilite auxiliar o homem do campo para que este fique fixo no campo, né, e não faça o êxodo rural para a cidade, né? Então, a partir daí, em 1949, é que ele dá, ou melhor, eles em conjunto, mas a principal iniciativa é de Dom Eugênio de Araújo Salles, que vai criar o Serviço de Assistência Rural com esse objetivo, de prestar assistência técnica, social, para o trabalhador rural no intuito de fixá-lo na cidade, no campo. Ok? Então, até a nossa próxima